Maravilha, então. Bora começar a nossa brincadeira, né? A gente ficou aí um tempinho longe, mas vamos voltar e vamos começar a brincar aqui e entender o que acontece, né? A gente tinha executado um, um código para intercalar trechos do mesmo vetor, né? Essa ideia da intercalação dos trechos é bem interessante. E aí você intercala o trecho e a gente um limite por enquanto. O primeiro e o mais gritante é que a gente tinha que ter tamanhos idênticos, né? Então, tamanhos idênticos de trechos para que a gente pudesse fazer a nossa intercalação ordenada. Executando aqui, só para a gente ver, esse daqui ele está ordenando pelo nome do professor. Então, está ordenando pelo nome do professor. E a gente, uma classe professor, que tem o nome do professor e a carga horária dele, e é isso daí. Vamos testar esse cara daqui e vamos ver o que acontece, né? Executando esse cara, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele começa com tudo bonitinho, bagunçado. A gente tem lá dois trechos ordenados, A, B, D. Então é o primeiro trecho. Esse primeiro trecho ele está ordenado. Então esse primeiro pedacinho aqui, A, B, D, está ordenado. E o segundo trecho, que é o CGJ, CGJ também está ordenado. Então, a gente tem dois trechos ordenados. O nosso objetivo maior é fazer com que a gente consiga intercalar esses dois trechos do nosso array, deixando tudo ordenado, né? Então, o objetivo é ordenar no final isso daqui. Essa é a grande sacada do que é para fazer: ordenar os trechos de vetor. Então, a grande brincadeira vai ser o seguinte: a gente vai pegar dois apontadores, um apontador para a primeira parte, então, para o primeiro elemento do primeiro trecho, e um apontador que vai apontar para o primeiro elemento do segundo trecho. Então, a gente está comparando o Albertino com o Claude. Então, começamos lá, ó. Comparo aqui o Albertino com o Claude. Testei. Quem é menor, A ou C? Então, a gente tem que o A é menor. Então, ele pega e coloca o A na primeira posição do resultante. Então, lá, o resultante, na sua primeira posição, recebe o A. Então, ele não vai mais mexer nesse cara. Ele vai mexer nesse daqui, desse trecho, e ainda vai comparar com o Claude. Então, ele vai comparar a Brunette com o Claude. Então, ele vai fazer a comparação aqui. Brunette comparado com Claude. Compara os dois. B é menor que C. Então, ele vai pegar o B e vai colocar. Só que se você perceber aqui, ó, a gente colocou a primeira posição do vetor da esquerda, ele passou para a segunda posição. Beleza. Ele continua ainda na primeira posição do vetor da direita, tá lá, a primeira posição é a posição 3. O resultante, ele sempre vai incrementar. Então, ele está incrementando o vetor resultante. Então, agora colocou Brunetti. Então, Brunetti ocupou a posição 1 do resultante. A gente vai agora colocar na outra posição do resultante, na terceira, na posição 1, 2, 3, na posição 3 do resultante. Para isso, a gente vai comparar. Ele andou com esse cara daqui, ele já foi utilizado. Então, já utilizou esse, não posso mais utilizar. Já utilizou esse, não posso mais utilizar. Agora tem aqui o Dionésio, comparado com o Claude. Então, Dionésio comparado com o Claude. E ele cai aqui, ó, Dionésio comparado com o Claude. Nesse caso, ele vai pegar agora quem está na direita. O Claude é menor, então ele colocou o Claude. Então, ele vai testar o próximo aqui, o Dionésio com o Gigi. Dionésio com Gigi, maravilha, é isso daí que a gente vai testar. Então, agora a gente tem o teste do Dionésio com Gigi. Beleza? Testamos Dionésio e Gigi. O D é menor que o G. Então, a gente vai pegar o D. Pegamos lá o Dionésio. Show? Aí o que acontece? A gente já pegou o Claude e a gente está comparando Dionésio e Gigi. Dionésio e Gigi. Pegamos lá o Dionésio. Não tem mais, né? Nesse trecho inicial, não tem mais ninguém.
Se não tem mais ninguém e sobraram 2 elementos ainda do segundo, eu tenho que pegar todos esses elementos e colocar lá no meu vetor resultante. É exatamente o que ele faz. Ele copia o Gigi lá para o resultante, depois ele copia o Joséverson para o resultante. E aí a gente vai ter como resultado final aquele processo onde eu vou pegar todo o resultante e copiar de volta para o nosso original, para que a gente possa ter tudo lá. Aí ficou Albertino, Brunetti, Claude, Dionésio, Gigi e Joséverson. Ele fez exatamente a ordenação. A nossa ordenação, na verdade, só se tratava de mudar esses 2 de posição. Mas para descobrir isso, a gente tem que testar tudo para saber se está tudo certo, né? Então ele trocou somente esses 2, mas ele foi pegando um a um e fazendo essa modificação e essa montagem. Então é isso daí que a gente acabou de fazer. O nosso método de ordenação tá bonito, né? Tá funcionando. Vou fazer aqui uma versão 3 para a gente testar, para deixar essa aqui do jeito que está funcionando aí, para que vocês possam consultar. Só para que a gente possa trabalhar mexendo e não estragar nada do que a gente já tinha feito. A gente estraga a próxima. Estraga a próxima, é perfeito, né? Ô, Cristóvão, para falar bobeira. Maravilha. Pegamos agora uma nova versão aqui, tá bonitinho lá, tá funcionando, exatamente a mesma coisa, a gente só renomeou o arquivo para a gente poder manipular. O que a gente está fazendo aqui é pegar da posição 0 até a posição final, só que a gente está quebrando ele no meio, né? Então a gente decidiu aqui o meio. E aí, se eu quisesse, por exemplo, ordenar fazendo isso daqui, né? Deixa eu trocar esses 2 daqui de posição. Agora, eu não tenho mais no meio. O meio não é mais aqui. Eu tenho que saber aonde termina esse trecho ordenado. Então, o trecho ordenado, ele está aqui. Eu tenho que fazer isso, porque o segundo trecho começa aqui. B, C, G, J, está ordenado. A, D, está ordenado. Então, eu tenho que mudar isso daqui. Eu tenho que verificar se eu não tiver tamanhos iguais, se funciona. Então, é o primeiro teste que eu vou fazer. Eu vou mudar isso daqui para colocar aqui 1, 2. Então, ele deixou de ser tamanho, de mesmo tamanho, para tamanhos diferentes. Então, a gente vai fazer um teste, depois eu renomeio para tamanhos diferentes. Compilou, executou. Vamos ver se o resultado final está ordenado. Vamos já olhar lá. A, B, C, D, G, J. Do jeito que a gente montou, legal. Esse cara daqui consegue fazer, então, a intercalação de tamanhos diferentes. Então, beleza. O que a gente montou que intercalava de tamanhos iguais, intercala de tamanhos diferentes. Vou salvar esse cara aqui como uma intercalação de tamanho diferente. Só para ficar salvo esse cara para a gente. A gente tem tamanho, mesmo tamanho, tamanho diferente. Então, a gente tem aqui tamanho diferente. A gente está intercalando ainda num único vetor, mas de tamanho diferente. Vai funcionar para primitivo, para string, para objeto, para qualquer coisa. Essa aí é a grande sacada. Isso aqui é uma verdade, então, para a gente nesse momento. Esse cara compartilha, intercala, não importa se aqui é pequenininho e aqui é gigante. Então, até se eu tivesse, por exemplo, vamos ver aqui, eu vou colocar o Albertino para depois, né? Vamos ver se ele consegue encaixar o Dionésio no local correto. Vou colocar aqui o Albertino, vou colocar o Albertino aqui. E o Dionésio eu vou colocar aqui. Agora, olha só o que deu de treta, né? A gente tem apenas um que está sozinho e o restante está ordenado. Será que dessa forma a gente consegue fazer com que esse cara
entre ordenado aqui, vamos testar, né? Então, aonde o meio está agora? E o meio ficou ruim, né? Eu estou falando meio, meio, meio. Vamos trocar. Vamos trocar. Acho que vai ficar aonde ele quebra, né? Aonde é a quebra desse vetor. Então, a gente não chama mais de meio, a gente chama ele de quebra. Aonde ele quebra o vetor em duas partes, né? Então, tá aí aonde ele vai fazer a quebra do vetor. Vou mudar o nome aqui de meio para quebra, só para ficar mais fácil da gente compreender. Então, o que é meio vira quebra, inicia na quebra. Eu acho que a gente não utiliza mais lá adiante. Vamos compilar para ver se tem alguma coisa errada. Não, beleza, a gente substituiu já. Só para ficar uma coisa mais sensata, né? Porque deixou de ser a posição do meio, né? Agora é uma posição onde a gente está quebrando o vetor em duas partes. Não importa se é no meio, não importa se é um elemento para um lado, o restante para o outro, ou se você pega todo o seu vetor, você quebra, deixa um elemento para cá e o restante para lá. A gente está marcando aonde a gente vai quebrar o nosso array. É literalmente isso daí. Então, aonde a gente vai quebrar o nosso array, posição 1. Vou colocar aqui, posição 1. Eu tenho, então, esse daqui está ordenado, porque só tem ele, então ele está na ordem, não tem com quem comparar. E o restante não está, né? E o restante não está. Quer dizer, e o restante está ordenado, né? E o restante forma uma ordenação. Então eu preciso colocar esse cara lá no meio disso daqui e que dê certo. Comparando isso aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ele mostra para a gente que ele conseguiu fazer a ordenação. E olha só que interessante. Ele pegou e foi fazendo lá, ó. Ele pegou Albertino, Brunetti, Cláudio, Gigi. E aí o que sobrou, Gigi, não, foi. Ele pegou Albertino, Brunetti, Claude, Dionésio. Gigi e José Everson ele concatenou. O processo continua sendo o mesmo, porque as comparações ainda continuam sendo bem similares, né? Mas ele consegue fazer a intercalação, então ele está intercalando nesse trecho daqui, e esse outro trecho aqui ele está concatenando, que é aqueles dois while nosso lá, que não importa se ele está desse lado ou ele está desse lado, ele vai pegar o que sobrou do primeiro, jogar no final, o que sobrou do segundo, joga no final. Se sobrou, né? Se sobrou, ele joga. Se não sobrou, ele vai pular direto. Mas ele está conseguindo fazer belezinha a nossa intercalação de tamanhos diferentes. Podemos testar isso aqui com inteiro, com string, com objeto, com o que for. Vai dar certo, porque a gente escreveu o nosso código para isso. O problema não está em intercalar trechos de tamanhos diferentes de um mesmo vetor quando a gente utiliza o vetor todo. Isso daí não é o problema. O problema está aqui. Vou colocar aqui numa segunda versão para a gente brincar com esse problema e vocês terem essa intercalação bonitinha daí funcionando. Olha só o que acontece. Vamos supor que eu queira ordenar esses dois e esses dois. Então, vou trocar eles de posição. Vou trocar isso aqui, eu vou colocar esses caras aqui na frente. Por exemplo, fazer isso, fazer isso. Eu quero mexer com esses 4 daqui. Então, meu objetivo é alterar a posição desses 4. Então, aqui, ó. 4, 3, 2, 1. Para mexer nisso daí, eu tenho que ver os trechos que estão ordenados. Eu quero pegar isso daqui, ó. Esse cara é um trecho, CG está ordenado. Aonde ele começa? Começa na posição 1. Então, aqui, ele vai vir para cá, que é o início. Ele vai vir até esse cara. Então, 1, 2, ele quebra realmente aqui no 3. Eu tenho esse outro trecho que eu quero mexer. Eu não quero mexer nessa última posição. Por exemplo, eu vou jogar aqui o José Everson lá para cima e o Dionésio cá para baixo. Só para ficar diferentão para a gente poder brincar, porque esse J daqui ele fica mais discrepante no início, só para a gente visualizar, né?
Só que o término desse cara não é mais nessa posição, né? É nessa, porque ele tem esses dois trechos aqui que eu quero isso. Então, ele vai terminar no próximo desse daqui. Então, o próximo desse é a posição 5. Se eu passar esses valores daqui, 1 para o início, 3 para a quebra e 5 para o término, a gente vai ver que vai ter que ordenar. A pergunta é, ordena mesmo, né? Então, eu vou passar aqui, ó, o início tem que ser 1, a quebra tem que ser 3, e o término não é mais o comprimento do vetor, é o 5. Então, é 1, 3, 5. Beleza? Início, quebra, término. Porque eu quero mexer somente com isso daqui. Vou até dar um Enter aqui, ó, para a gente ver. É somente isso daqui que eu quero mexer. Eu quero ordenar somente isso daqui. É isso que eu quero ordenar. E aí a pergunta é, será que eu consigo ordenar somente uma parte do meu vetor? Se eu conseguir ordenar uma parte do meu vetor, tá beleza, né? Vamos ver. Compilou. A gente não mexeu nada do nosso código, a gente só mudou os trechos que a gente quer ordenar. E aí rodou. Quando a gente rodou, a gente teve como resposta null. Albertino Brunetti Claude Gigi, ele ordenou o trecho e null. Problema. Temos um problema. Temos um problema. E isso é um problema, porque ele perdeu 2 elementos do nosso array. Se você for ver aqui, é exatamente isso. Ele começou bonitinho. Ele comparou o Claude com o Albertino, pegou o Albertino. Então, ó, Claude com o Albertino, pegou o Albertino. Aí ele vai comparar agora Gigi, não, o Claude com o Brunetti, pegou o Brunetti. Claude com o Brunetti, pega Brunetti. Copia o Claude, copia o Gigi. Beleza. Fez. Esse trecho daqui, então, tá certo, ele está ordenando. Só que quando ele devolve esse cara daí para o nosso vetor original, o resultado da ordenação, ele devolve para o original, ele pega o primeiro, deixa null, e pega o último e deixa null. Olha que beleza, né? Olha que beleza. E isso daí é um problema. Então, isso é um problema que é necessário ser resolvido. A gente precisa resolver isso daí para a gente continuar o nosso método de ordenação. Então, vamos lá na nossa brincadeira e vamos entender o que está acontecendo de errado, né? Então, vamos ver aqui. Ele passou o nosso vetor original foi passado aqui. Então, deixa eu só mover aqui as nossas variáveis para os locais. Aqui é o C original. Início, quebra e término. Só que aí a gente passou aqui 1, 3, e aqui a gente passou 5. 1, 3 e 5. Vamos contar. Como é pouca coisa, eu vou contar. Primeiro a gente conta. 1, 2, 3, 4. São 4 elementos que a gente precisa ordenar. Então, o meu vetor resultante deveria ter qual tamanho? 4. O meu vetor resultante tem o tamanho do vetor original. O tamanho do original é 6. Então, começa aí que a gente teve um probleminha. A gente atribuiu 6 para cá. Então, esse é um problema sério. A nossa quebra está em 3, o nosso término aqui está em 5. Beleza. Ele não está dando errado a nossa intercalação, porque a gente já fez bastante coisa para ajustar. Mas isso daqui é um problema. Porque o tamanho dele não pode ser o término. Se eu colocar aqui o término, né, como tamanho, olha lá. O término é 5. E ele vai atribuir 5. Ele ainda vai ficar 1 maior, né? Então aqui é 5. Se eu fizer isso daqui, só isso, compilar e executar o meu programa, a gente vai ter um estouro de alguma forma. E aí ele vai pegar aqui e vai falar, ó lá, vai ter um array index out of bounds.
Ele vai estar acessando uma posição que não era para acessar, que é num forzão que está lá embaixo. Olha lá, é justamente nesse cara daqui, é esse for daqui, que é a finalização, que está dando esse problema. É ele o problema. E ele está dando treta porque começa no zero e vai até o tamanho do original. E aí, o tamanho do original, ele está indo de zero até o tamanho do original, ele está andando as 6 posições. Não era para andar as 6 posições. Esse é um problema, era para andar pelo menos as 5, né? Mas ainda não está legal, essas 5 daqui não é verdade. Eu preciso que isso aqui seja tamanho 4. Como que eu consigo que esse negócio seja tamanho 4? Bom, olhando os nossos valores, fica mais tranquilo. Eu preciso que aqui seja 4. Aqui é 5. O que eu posso fazer aqui que funcionaria? Olha lá, o que eu posso fazer? 5 menos 1, 4. Então, eu pego o término e subtraio o início. Se eu pegar o término, subtrair o início, beleza, eu tenho exatamente tamanho 4. Ó, ficou legal. Agora a gente está lidando com o tamanho certo. Vai dar certo? Não, vai dar problema. Com certeza vai dar problema. Compilando aqui, a gente vai executar, a gente ainda está com a array index out of bounds. E aí ele está dando erro na linha 88. Vamos lá ver a linha 88, só para mostrar aonde é. 88 é aqui, ó. Ele está dando erro nessa linha daqui, porque já está estourando esse cara de alguma forma. Então aqui tá errado. Tem alguma coisa que não tá legal aqui. Então ele está dando erro aqui para baixo. Vamos começar as nossas correções, né? Então vamos fazer aqui nossas correções. O resultante, ele não pode começar do início. Por que ele não pode começar do início? Porque o início é 1 e ele começa na posição 0. Então, é outra coisa que a gente precisa mudar, né? Então, aqui, a gente criou um array com tamanho 4. Aqui tem um tamanho 4, né? Tamanho 4. E aqui a gente tem os nossos valores, né? O início aqui vai ser 1. A quebra aqui vai ser no 3. Só que aqui eu estou colocando o início no 1. Mas, espera lá. Não tinha que ser 0? Eu tinha que começar no 0 aqui, né? Então, aqui, ele tem que começar no 0, posição 0. Então, não começa no início. Ele começa na primeira posição que ele tem. Qual que é a primeira posição que ele tem? 0. Tudo para a gente começa na posição 0, né? Primeira inicial nossa é 0, não é 1. Então, a gente vai começar na posição 0. Vamos ver se isso daqui melhorou alguma coisa. Compilou, rodou, e olha lá. Agora, a gente ainda tem o array index out of bounds, só que ele agora está dando erro na linha 104. Vamos ver a linha 104. A linha 104 é esse cara daqui. E aí é exatamente onde a gente precisava que tivesse o erro. Aqui. Por quê? Porque não é ali que a gente tem que mexer. Aqui você tem que imaginar o seguinte: ele está começando na primeira posição e indo até a última posição do original. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele comece no início e vá até o término. É isso daqui que eu quero. Que ele comece no início e vá até o término. Só que isso daí gera um outro problema. Vou compilar e vocês vão ver o problema que se gera. Compilou, executou, ele ainda vai estar dando aqui um problema de array index out of bounds. Claro, eu estou fazendo ele varrer da posição 1 até menor que a posição 5, só que o outro ele está de 0 menor que 4. Então ele tem aqui um offset, um deslocamento. E esse deslocamento é o que a gente precisa tratar. É isso que a gente precisa fazer. Ou a gente faz esse cara daqui do início ao término para o vetor original, e o vetor original está certo, e a gente faz o deslocamento no resultante, ou a gente faz do 0 menor que o tamanho do resultante, e a gente faz o deslocamento no original. O que você preferir.
eu vou fazer aqui, eu vou deixar das duas formas, eu vou fazer as duas formas para a gente ver. Então, aqui, a posição atual, né, ela está muito para frente. Eu tenho que tirar da atual o início, que é um offset, né, que é o deslocamento. Eu tenho que fazer isso daqui. Se eu fizer isso daqui, vai dar tudo certo. Então, se eu compilar, executar, não temos mais nenhum erro acontecendo. Olhando a saída, o Joséverson não foi mexido, o Dionésio não foi mexido. Mas está lá, Albertino, Brunetti, Claude e Gigi. Tudo ordenadinho. Aí funcionou. Então, o que, que a gente fez? A gente andou da posição 1 do original, a gente não andou da posição 0. Da posição 1, não foi até o final. A gente foi até a posição 5. Só que quando a gente foi mexer com o nosso resultante, ele começa na posição 0. Então a gente tem um deslocamento aqui, ó. Então, ó, aqui é o original e a gente deslocou para trás. A gente fez um offset negativo. A gente fez esse deslocamento para trás. Então, essa daqui é uma possibilidade. Eu vou salvar esse cara como e vou fazer uma terceira versão, uma terceira possibilidade. Só para a gente poder modificar e vocês verem aí as diferenças, né, entre eles. Esse cara, a gente fez o offset para o nosso resultante. Agora, se eu começar aqui na posição 0, for até o tamanho do resultante, resultante, ponto, seu comprimento, resultante. Agora, o que acontece? O resultante, ele está faseado, né? O resultante está faseado. Continua a mesma coisa. O tamanho do vetor começa aqui, termina aqui, só que a gente está pegando esse trecho daqui. Então, o original está aqui. E o meu resultante, ele está aqui. Então, ele tem um deslocamento de 1 para trás. Esse 1 para trás, ele tem que vir aqui. Esse cara daqui não é posição 0, é posição inicial, é a posição atual 0, mais o offset, né, esse deslocamento, que é o início. Só isso. Compilou esse cara, rodou, olha lá que bonitinho, não temos erro. Ampliando para vocês enxergarem melhor, o Joséverson não mexeu, o Dionésio não mexeu, somente Albert, Brunetti, Claude e Gigi. As duas perfeitamente funcionam numa boa. Tranquilo, sem dor de cabeça, a gente conseguiu fazer isso. Então, com base nessa ideia de que a gente pode mexer nesses trechinhos, né? A gente pode fazer ordenação de qualquer trecho agora, desde que a gente saiba aonde começa. Agora a gente chamou de quebra, né? Aonde ele quebra e aonde ele termina. A quebra não é necessariamente o meio, né? É onde a gente vai pegar o nosso vetor e pá, partir ele em duas partes. É o ponto que a gente vai quebrar ele em dois, né? Se a gente souber isso daí, já era. A gente consegue fazer qualquer coisa. É essa a grande ideia desse carinha daqui. Esse carinha tem esse objetivo, né? Para que a gente possa dar o próximo passo, eu vou fazer a ordenação não utilizando um array, não utilizando um array de objetos, vou utilizar um array de inteiros, porque vai ficar mais fácil da gente fazer a explicação, só por conta disso. Então, eu vou transformar esse cara daqui num array de valores primitivos inteiros, para a gente poder manipular. Fazer um arquivo salvar como. Esse cara daqui, ele tem ordenação de objetos, né? A gente não vai querer ordenar objeto agora. A gente vai querer ordenar primitivos. A gente está utilizando inteiro como primitivo, mas poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser byte, short, int, long, float, double, char, né? Não tem problema. Qualquer coisa seria, qualquer coisa primitiva, né? Qualquer tipo primitivo poderia ser utilizado. Não recomendaria Boolean por causa do tamanho, só por conta disso. Mas tirando isso, o resto, belezinha. A gente vai fazer as modificações. Esse cara agora vai virar um array de inteiros aqui, né? Então a gente vai trabalhar com o array de inteiros, só para mudar o nome. Array de inteiros. Então aqui a gente vai deixar só os valores, né? Acho que 4,
4. Vai ficar aqui o 4. 24. 26. 16. E o 40. Mesma coisa, a gente só está mudando os tipos. Vou corrigir aqui os tipos, né? Trocar o nosso array, que ele era do tipo da classe professor, para inteiro. Vai já resolver tudo aqui. Então, esse cara agora é int. Tá aqui, né? Declarou, vai ser int aqui. Int também aqui. A nossa comparação não vai ser mais lexicográfica, né? Então, a gente não vai ter a necessidade de usar o compare to, a gente pode usar a comparação direta do valor. Então, a gente pode pegar o valor direto. Então, aqui eu vou colocar, só para ficar bonitinho, né? Int professor da esquerda, int professor da direita, e aí a gente não tem mais o get nome, né? Olha lá, ficou bonitinho, né? Ficou lá a posição da esquerda, posição da direita, só para criar a variávelzinha para a gente comparar. E a variável vai ser comparada aqui, né? Verificar quem é menor. Beleza, a gente está fazendo a comparação de um com o outro. O resto, igual, igual. Não muda, não muda. Aqui, né? Int. Vou usar o arrays.toString. Então, aqui vou usar o arrays.toString, que aí ele já imprime tudo bonitinho, né? E aí, aqui é o vetor que a gente vai passar. Tira de dentro desse laço, porque esse cara já resolve a nossa vida, e apaga essa última chave também aqui, ó. Aí ficou, ele vai imprimir o tamanho 2 pontos e vai imprimir lá o vetor numa linha só. É isso daí que vai fazer. Deixa eu ver se tem, eu acho que aqui nos... Não estou usando direto, não tem pegar nenhuma propriedade, né, nenhum método específico para exibição, a gente está imprimindo objeto mesmo, né? Então, compilando, maravilha, deu certo, é esse cara daqui, rodando, né? Se a gente for ver, agora ficou bem menorzinho, né? A exibição, a gente tem os valores 4, 24, 26, 16, 40 e 12. A gente quer ordenar esse trecho daqui. Esse trechinho daqui eu tenho 24 e 26 ordenado e o 16 e o 40 ordenado. Então eu começo 24 com 16, então a primeira comparação 24 com 16, pego o 16. Aí ele vai pegar o 26 com 16 para comparar, perdão, o 24 com o 40 para comparar, 24 com 40 para comparar, pega o 24, depois ele vai pegar o 16 com 40, pega o 26 aqui, e aí o 40 sobrou, ele vai inserir. Aí ele vai colocar 16, 24, 26 e 40, bem aqui nesse trecho, ordenou. Não mexeu nas duas extremidades, as duas extremidades continuaram da forma que estavam, né? Não foram manipuladas. Beleza, funcionou bonitinho. Nosso arrayzinho sendo ordenado apenas um trecho, né? E aí ficou bem legal esse trecho de ordenação. Só para a gente não perder, né? Que eu acho... A gente já fez com objeto, com string, eu acho que tá bom, né? Então, porque a gente usou objeto, string, vai dar a mesma coisa, a comparação lá, que é o compare to que a gente vai utilizar. Então, acho que não tem necessidade, né? Acho que já tá tranquilo. Eu acho que ficou legal. E aí, a partir desse daqui, a gente vai começar a brincar um pouco e fazer algumas tentativas de ordenação na mão. Vamos ver se a gente ordena aí qualquer trecho de qualquer vetor em qualquer ordem, se a gente consegue colocar ele ordenado com essa intercalação maluca nossa aqui. Se a gente conseguir fazer isso daí, o objetivo foi cumprido, né? E aí a gente chegou na conclusão do método que a gente está querendo analisar e estudar.
Beleza? Então, na próxima aula, depois do nosso intervalinho, a gente faz isso daí, um momentinho para dar uma... Se tiver sol, eu não estou vendo se tem sol daqui, mas se tiver sol, vai fazer uma adoração ao sol, vai tomar um cafezinho e depois a gente volta para continuar a nossa brincadeira aqui.